Entenda uma coisa: ninguém vai sair dessa igreja hoje à noite igual. Ou vai sair pior ou melhor. Ninguém sai igual de uma reunião espiritual. Vai sair melhor ou pior. Há 3 grupos de pessoas aqui na igreja agora. 3 grupos. Os quentes, os frios e os mornos. Por favor, inscreva-se no canal. Compartilhe, comenta, deixe o teu like e ajude o canal a crescer. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia está em Isaías, o capítulo 55. Abra a Bíblia, por gentileza. Isaías 55. Você sabe de cor e salteado, eu também sei. Mas eu quero abrir aqui na palavra do Senhor e ler aqui o texto. Isaías 55 e o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu poderia contar vários testemunhos de pessoas que eu conheci ao longo do meu ministério, que tiveram inúmeras oportunidades, mas infelizmente deixaram essas oportunidades de lado e infelizmente tomaram decisões erradas. Eu me lembro que uma vez eu estava, já há muitos anos atrás, eu fui o orador de um acampamento de verão, um retiro de verão, ali em Taubaté, no Vale do Paraíba. E em determinado dia, daquele final de semana prolongado, uma jovem que estava ali entre os que estavam acampando ali, me procurou para conversar um pouquinho. Essa jovem deveria ter na época uns 15 ou 16 anos. E ela me contou alguns problemas espirituais, algumas lutas que ela tinha. E entre essas lutas, ela tinha um sonho. Ela gostaria de ser modelo. Eu não entendo absolutamente nada de moda, né? Era uma jovem muito bonita. Eu não sei se ela teria o futuro na carreira como modelo, mas eu disse, olha, eu penso que não é impossível, mas eu acho muito difícil, né, uma fiel cristã conseguir manter uma carreira como modelo. Não é impossível, mas eu acho que é bastante difícil. Conversamos bastante. Ela me contou vários problemas e dificuldades e nós oramos juntos. Dei alguns conselhos. Orei por ela, li alguns versículos bíblicos e nos despedimos. Mais ou menos uns 3 ou 4 anos depois, não pegue isso ao pé da letra, mais ou menos uns 3 ou 4 anos depois, eu dirigi uma semana de oração ali no Jardim América, em Jacareí, também no Vale do Paraíba. E essa jovem, em determinada noite, apareceu ali. À saída, me procurou para conversar um pouquinho. E me contou os mesmos problemas, defeitos, dúvidas e pecados que ela havia contado há 3 ou 4 anos atrás. Eu li vários versículos bíblicos, aconselhei, fiz um apelo e orei por ela. Mais ou menos uns 3 ou 4 anos depois, eu estava em Mirandópolis. Há um município em São Paulo, inclusive na região oeste do estado de São Paulo, onde eu trabalho hoje, há um município chamado Mirandópolis, mas essa semana de oração era num bairro em São Paulo, o bairro de Mirandópolis. Eles estavam reinaugurando a igreja de Mirandópolis e eu dirigi ali uma semana de oração. E a jovem ali estava. A família havia se mudado para São Paulo. Determinada noite ela me procurou para conversar um pouquinho e me contou os mesmos problemas, dificuldades, pecados, dúvidas. Eu li vários versículos bíblicos, aconselhei, fiz um apelo e orei por ela. Algum tempo depois, eu estava no escritório onde eu trabalhava na época, na Associação Paulistana. Eu era o ministerial e o evangelista da Paulistana. Fui há alguns anos ministerial e evangelista ali na Paulistana. E aquela jovem, então, foi ao escritório e me procurou. Ela entrou na minha sala, sentou-se à minha frente e eu não a reconheci. 16 anos, depois 19, 22, ela devia ter agora uns 27 anos, 24, 25 anos de idade, sei lá. Mas eu não a reconheci. Ela aparentava pelo menos uns 40, 45. Aí ela se identificou, eu tentei disfarçar minha surpresa, né? Ela disse, pastor, está acontecendo isso, os mesmos problemas e pecados, com agravante agora. Ela estava grávida, gravidez não é uma doença, mas estava grávida de um pagodeiro viciado em cocaína.
E ela também agora é viciada em cocaína. E ela esperava uma palavra de ânimo e carinho. Eu fui tremendamente duro com ela. Mas não é possível, filha. Há quantos anos nós estamos conversando? Essa é a 4ª vez que você me procura para conversar. E entra ano, sai ano, você só piora. Está cada vez pior. Não, pastor, o que é isso? Eu vim aqui para conversar com o senhor, para ouvir uma palavra de ânimo, de carinho. Mas eu falei, querida, até quando? Até quando você vai continuar nessa vida miserável que você está levando? Ela chorou muito, eu chorei junto com ela. De novo, eu li vários versículos bíblicos, fiz um apelo, nos despedimos. Poucos dias depois, o irmão mais velho dessa jovem me telefonou. A família toda adventista, o pai um fiel adventista, ancião de igreja, todos os irmãos, era filha única, mas ela tinha acho que 3 irmãos, todos eles líderes da igreja ali. O irmão mais velho me telefonou, pastor, a minha irmã faleceu. Além de viciada em cocaína, ela era portadora do HIV. Você se contraiu, né, o vírus através de relações sexuais ou drogas injetáveis, não sei. Aí o irmão me ligou dizendo, pastor, a minha irmã morreu. O senhor pode vir aqui fazer a cerimônia fúnebre? Eu disse, posso. Fui, o caixão estava lacrado, não por causa do HIV, não por causa da AIDS, mas como é que essa jovem morreu? Ela foi dormir à noite, sei lá, namorado, amante, sei lá que nome que eu dou para aquilo, ela não era casada, né? Ela vivia com o camarada. O fato é que o camarada voltou da boate às 4 da manhã, com a cara cheia de cocaína, a jovem estava dormindo, ele pegou uma cadeira e matou a jovem a cadeiradas. E com a jovem morreu também a criancinha que estava no ventre materno. Pastor, terça-feira à noite, a gente vem para a igreja para ouvir uma palavra de ânimo, de carinho, né, de esperança. Você vem com uma baita de uma história triste dessas aí, já não basta a nossa vida, os noticiários e tal. Sabe, queridos, quantas vezes eu conversei com ela? Quantas vezes pastores visitaram essa jovem? Quantas vezes o pai e os irmãos deram conselhos? Quantas oportunidades o Senhor Jesus deu para essa jovem? Ela sempre foi deixando para depois. Eu não posso julgar. Quem sabe em algum momento ali ela tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus, eu espero que tenha feito isso. Mas, dentro do ponto de vista humano, e a Bíblia é muito clara, não julgueis para que não sejais julgados, mas dentro do ponto de vista humano, ela morreu completamente perdida. Depois. Um texto bíblico que me emociona muito, eu procuro ser bem racional, mas há um texto bíblico que quando eu estou sozinho em casa, ou sozinho no meu quarto e leio, eu não consigo ler sem chorar. Ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha junto aos pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. E esse texto, para mim, ele é muito significativo, além do fato histórico em si, e de todos os ensinamentos espirituais que há em torno desse texto. Eu tenho um costume, quando eu leio esse texto, no lugar de Jerusalém, eu coloco o meu nome. No meu caso, fica assim, Roberto. Quantas vezes eu já te chamei pelo nome? Quantas vezes, Roberto, eu quis ter você pertinho de mim, como a galinha tem os pintinhos, e tu não quiseste. Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês que nos assistem pela internet, quantas vezes Jesus já chamou você pelo nome? Quantas oportunidades o Senhor Deus tem dado para cada um de nós, e nós com os mesmos pecados acariciados de sempre. Depois. O mês que vem eu mudo. O ano que vem. Depois, é sempre depois. Sabe, queridos, não faça nenhum sinal, nem positivo, nem negativo, num português bem popular, e me desculpem esse português popular que eu vou usar agora, não dá bandeira. Entre você e Deus. Uma pergunta retórica, não é para você responder, é para você pensar. Ou pense ou responda para Deus. Os pecados que você tem hoje,
são os mesmos do ano passado. Ou não? As tendências carnais e pecados que vocês têm hoje são exatamente os mesmos de 2, 4, 5, 10, 20 ou 40 anos atrás. Vocês que são mais experientes como eu. Entra ano, sai ano e nós não mudamos. Tomara que eu esteja errado. Mas pela expressão facial, eu sei que mais uma vez eu acertei, não porque eu sou profeta, é porque eu falo em nome do Senhor Jesus agora. Quantas vezes, meu amado irmão, quantas vezes, minha amada irmã, Deus te chamou pelo nome? E você vai deixando para depois. Deus é longânimo. Não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Alguns têm perguntado o seguinte, se perguntaram e perguntaram publicamente: por que o Senhor Jesus não voltou ainda? Justamente por isso. É longânimo. Não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Mas, sendo Deus quem Ele é, Ele não pode permitir que o pecado dure para todo sempre. Então, há um momento em que Deus vai dizer: agora chega, agora acabou. Nós, como adventistas do sétimo dia, ao longo da nossa história, da nossa jornada aqui na terra, temos sempre pregado: o Senhor Jesus logo vem. O Senhor vem, prepara-te. E se há uma coisa certa na vida, amados irmãos e irmãs, não é a morte. É um ditado popular: se há uma coisa certa na vida, é o quê? A morte, mas não é. Se há uma coisa certa na vida, é a volta do Senhor Jesus. Alguém diz que todas as páginas da Bíblia falam sobre a volta de Cristo. Não é bem assim, mas é quase isso. Mais de 2.500 versículos bíblicos. Quantos, pastor? Mais de 2.500 versículos bíblicos, de forma direta ou indireta, afirma que o Senhor Jesus brevemente o quê? Voltará. Só nos evangelhos há 40 vezes a promessa: eu voltarei. Então, se há uma coisa certa na vida, é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não voltou ainda, porque é longânimo, mas há um momento que Ele vai dizer: chega. Agora notem, embora nós vamos continuar dizendo, não é? O Senhor Jesus brevemente voltará, prepara-te. Ok, vou continuar dizendo isso, mas cronologicamente falando, eu não preciso me preparar para a volta de Jesus. Eu tenho que me preparar para o fechamento da porta da graça. Porque o fechamento da porta da graça está o quê? Intimamente vinculado, obviamente, à volta do Senhor Jesus, mas o fechamento da porta da graça ocorre antes da volta do Senhor Jesus. Antes do derramamento das 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas, que é o tema da manhã à noite, ocorrem após o fechamento da porta da graça. Então, eu tenho que estar preparado para o fechamento da porta da graça. E é o que nós vamos explicar agora. Como é que a porta pode se fechar? O que significa fechamento da porta da graça? Nós, adventistas do sétimo dia, tiramos esse termo, que hoje é um termo teológico, não é? Fechamento da porta da graça. Nós, adventistas do sétimo dia, tiramos da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens está, obviamente, associada à volta do Senhor Jesus, mas não é uma parábola especificamente sobre a volta do Senhor Jesus. É uma parábola sobre o fechamento da porta da graça. Então, esse termo técnico, teológico, fechamento da porta da graça, nós tiramos ali de Mateus, capítulo 25, que é o segundo capítulo do sermão profético, né? Mateus 24 e Mateus, capítulo 25. Até interessante, uma rápida janelinha aqui. Muitas vezes nos esquecemos que o sermão profético é Mateus 24 e 25. Nós muitas vezes damos mais ênfase ao capítulo 24, e alguns até se esquecem que o sermão profético continua no 25, porque no capítulo 24, nos primeiros versículos ali, há os sinais da volta do Senhor Jesus, algumas dicas que Ele deixou, né, para que nós soubéssemos o momento que estamos vivendo. Mas após os sinais da volta do Senhor Jesus, Ele começa a falar sobre os preparativos para a sua vinda. E se você ler os 2 capítulos, como já leu várias vezes, mas se você ler com um pouquinho mais de cuidado e contar ali quantos versículos bíblicos de Mateus 24 e 25 falam sobre sinais da volta do Senhor Jesus e quantos falam sobre os preparativos para a sua vinda, você vai descobrir algo óbvio. Para cada versículo bíblico que o Senhor Jesus utilizou para falar sobre os sinais da sua vinda, há 2 versículos
que falou sobre os preparativos para a sua vinda. Por quê? O que é mais importante? Conhecer toda a profecia bíblica, de cor e salteado? Tive até um obreiro bíblico chamado Jadir, que trabalhou comigo há alguns anos. Pastor Ronaldo Ar conheceu bem. Esse obreiro bíblico recitava Daniel e Apocalipse ao contrário. Ele conhecia tanto Daniel e Apocalipse, que se você pedisse para ele recitar, ele recitaria o livro inteiro ao contrário. Agora, eu não sei como ele está hoje, esteve um bom tempo fora da igreja, espero que tenha retornado. O que adianta saber de cor e salteado Daniel e Apocalipse, todas as profecias bíblicas, se eu não estou preparado? Mais uma vez eu repito, as coisas não são excludentes, é importantíssimo entendermos as profecias bíblicas, mas é muito mais importante estar preparado para a volta de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus gastou 2 vezes mais tempo e espaço para falar sobre os preparativos para a sua vinda. Então note, o Senhor Jesus brevemente voltará, mas antes da volta do Senhor Jesus, há o fechamento da porta da graça. A porta está aberta hoje. Falamos no domingo à noite que nós somos salvos pela graça, através do sangue do Senhor Jesus, que aceitamos pela fé e naturalmente vêm as boas obras. A porta da graça está aberta para cada um de nós. Mas há um momento profético em que ela vai se fechar. Há 3 formas da porta se fechar. O fechamento da porta da graça profético, que está no futuro muito próximo. A porta da graça pode se fechar para qualquer um hoje à noite, através da morte. E é um ditado popular, verdadeiro: para morrer, basta estar vivo. Então, o grande requisito para morrermos nós temos, qual é? Nós estamos vivos. E a terceira forma da porta se fechar é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar rapidamente aqui o fechamento da porta da graça profética. Abra sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 8. Quando eu apresento esse assunto, é normalmente no final da série de conferências. A essa altura, eu já apresentei horas e horas de profecias bíblicas, de doutrinas bíblicas, mas hoje nós vamos aqui direto ao ponto. Apocalipse 8, vamos ler os versículos 3 em diante. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Notem bem, nós falamos ontem à noite que há 3 fases no juízo divino. A primeira fase é o juízo, ontem à noite ou antes de ontem. Nós citamos apenas que há 3 fases do juízo. A primeira fase do juízo é o juízo pré-advento, é o juízo que ocorre antes da volta do Senhor Jesus. É o juízo investigativo. O que significa isso? Nessa fase do juízo, que grupo de pessoas são julgadas mesmo, queridos? Vocês sabem. Na primeira fase do juízo, quem é julgado? Quem? Nós. Nós quem? Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor. Os que não aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor já estão condenados. Não lemos ontem à noite? Aquele que nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Então, nesse juízo pré-advento, ocorre o seguinte: quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor e é batizado, o seu nome vai para o livro da vida, ok? O seu nome está no livro da vida. No juízo investigativo, como o próprio nome diz, o Senhor investiga a nossa vida, para entender se nós permanecemos fiéis ou não. Mas Ele não é onisciente, não sabe todas as coisas, não conhece todo o futuro, sim. Mas, de fato, queridos, o juízo ocorre por causa de quem? Dos seres humanos, dos anjos e de pessoas, de seres de outros planetas que acompanham o grande conflito aqui nesse planeta. Então, para que um dia entendamos que Deus foi justo a todo esse processo. Então, esse juízo pré-advento já começou.
em outubro de 1844, 22 de outubro de 1844, segundo a profecia bíblica de Daniel, capítulo 8, de Daniel 9 e vários outros versículos. Então, o Senhor Jesus hoje está, não é, no santuário celestial, justamente nessa fase, investigando a vida de cada um de nós que aceitamos a Jesus e fomos batizados. Pastor, mas eu não fui batizado ainda. No dia do juízo, queridos, o primeiro livro que Deus abre, está aberto hoje, é o livro da vida. Se o seu nome não está no livro da vida, você já está condenado. Então você precisa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado. Então vamos lá. O que João vê aqui em visão? Ele vê as orações dos santos, aqui não é São Clóvis, São Damião, nós santos, santo é separado. Então nós que um dia aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nós estamos orando. Nossas orações sobem como incenso suave, há um intercessor no santuário celestial. Mas de repente, há uma quebra ali do paradigma. O que João vê? João vê o anjo agora pegando o incensário e enchendo o incensário do quê? Do fogo do altar. Ora, como o próprio nome diz, o que é colocado dentro do incensário? Incenso, obviamente. Mas agora o anjo pega a brasa do altar, coloca dentro do incensário e atira à terra. Aí há vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Ao estudar o Antigo Testamento, você sabe que esses são símbolos de juízo divino. Mais uma rápida janelinha, rapidíssima. Você quer conhecer bem o Apocalipse? Há várias chaves. A principal chave é o Antigo Testamento. Se você não conhecer o Antigo Testamento, você jamais vai entender o Apocalipse. Dos 404 versículos do Apocalipse, há pelo menos 1000 citações do Antigo Testamento. Pelo menos 1000 citações ou menções do Antigo Testamento. Especialmente Salmos, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Se você não conhecer profundamente esses capítulos da Bíblia, esses livros da Bíblia, você nunca vai entender o Apocalipse, porque toda a linguagem é tirada do Antigo Testamento. Então notem, agora é uma cena de juízo. Por que agora o anjo pega o incensário, coloca o fogo do altar e atira à terra? É o fechamento da porta da graça. Quando o Senhor Jesus examinar o último nome, ele fecha o livro, fecha os livros, ele se levanta. Aí ocorre justamente essa cena que João está descrevendo. Ao fechamento da porta da graça. Apocalipse 15. Amanhã nós vamos voltar a esse capítulo. Mas vamos ler aqui a segunda parte do Apocalipse 15, versículos 5 em diante. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Há um santuário no céu. A Bíblia explica isso claramente. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, ou as 7 pragas, que é o tema da manhã à noite, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Eu volto a esse assunto amanhã, mas deixa eu dar já uma adiantada, porque talvez a pessoa assista o sermão de hoje e não assista amanhã. Mas que Deus colérico é esse? Que Deus irado é esse? Queridos, a ira divina não tem absolutamente nada a ver com a ira humana. Não pense num Deus estressadinho, nervosinho, não aguento mais vocês. Não é assim não. É um Deus longânimo. É o mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas sendo Deus quem é, como eu já disse, há um momento que Ele vai dizer o que agora chega. A ira divina não tem nada a ver com a ira humana. A ira humana, em latim, é affectus, é afeição. É um sentimento. A ira divina é effectus, em latim. É simplesmente efeito. Ah, pastor, isso é muito racional, mas é assim que funciona. É causa e efeito. Esse eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Esse vai para a vida, esse vai para a morte, você escolhe. É causa e efeito. Não é? É a consequência natural das decisões que você e eu tomamos ao longo da vida. Então a ira divina é simplesmente a consequência das decisões erradas que nós tomamos.
Os que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor têm a vida eterna. Os que não aceitaram têm a morte eterna. Sofrem primeiro as 7 últimas pragas, não é? E depois a morte. Então vamos lá, queridos. Versículo aqui, o último versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando é, queridos, que no Antigo Testamento a fumaça do incensário tomava conta do Santo e do Santíssimo? Hein? No Yom Kippur, no dia do juízo. O que era Yom Kippur? Vou tentar resumir ao máximo aqui. Havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O israelita, profundamente arrependido, levava o cordeirinho, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, o cordeirinho demolado, havia todo um processo. Parte do sangue era colocado nas pontas do altar, parte do sangue era levado para dentro do santuário, no lugar santo, e aspergido sobre o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Havia ali o incensário, que servia para algumas coisas, né? Vários simbolismos. Entre eles, queridos, era para tirar um pouco o cheiro, porque você imagine, não tinha janelas, né? Durante todos os dias, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, o sangue aspergido ali. Alguém me disse um dia: pastor, tu devia feder a beça, esse santuário por dentro ali? Eu acho que fedia mesmo, viu? Mas sabe por quê? Porque o pecado fede para Deus mesmo. Então esse pecado, né? O israelita confessava o pecado passava para o animalzinho ali, que era um cordeiro, que era o símbolo, né? Um tipo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo Jesus Cristo, e o sangue era transferido para dentro do santuário. Então o pecado era levado para dentro do santuário e aspergido sobre o véu que separava o santo, né, do santíssimo. Uma vez por ano havia purificação no santuário. Era o dia de Yom Kippur, o dia do juízo ou o dia do perdão. Era o único dia em que oficialmente o israelita obrigatoriamente tinha que jejuar. Era uma festa solene, que era um símbolo daquilo que o Senhor Jesus realiza hoje no santuário celestial. Quando você pede perdão a Deus, Deus perdoa quando? Na hora. Na hora. Você está perdoado. Mas há um momento em que o Senhor Deus apaga dos registros celestiais o seu pecado. Quando isso? Quando ocorre isso? No juízo investigativo. Assim como ocorria no Antigo Testamento. Então notem, o que é que João está vendo aqui? O cumprimento literal de Yom Kippur. Quando agora cumpre-se o que está em Apocalipse 22, o versículo 11. Eu poderia ler mais meia dúzia de versículos. Vamos ler mais um só, vai. Apocalipse 22, 11. Outro texto muito conhecido. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ora, é óbvio que hoje o Senhor Deus quer que o justo continue justo e o santo continue santo.